Daiana Caldeira com vocês. E hoje a gente vai falar de brownie. Eu apresento para vocês agora o nosso super curso gratuito de brownies rentáveis. Já estamos recebendo muitas ligações, muitas mensagens, direct do pessoal perguntando sobre as receitas, dúvidas, o conteúdo do curso. E eu fico muito feliz com o interesse de vocês, porque a gente preparou tudo isso com muito carinho. Fico feliz que vocês queiram passar esses 3 dias com a gente. Hoje vai ser o primeiro dia do nosso workshop, são 3 dias. Eu vou falar para vocês tudo que a gente vai aprender aqui, nesse super curso gratuito. E no primeiro dia, que é hoje, a gente vai fazer um brownie de chocolate meio amargo. Esse brownie que eu utilizo nas minhas produções, que eu faço também para sobremesas lá do Delivery. No segundo dia, nós vamos fazer um brownie de Red Velvet. Então, aquela massa vermelhinha, apetitosa, que você pode usar, inclusive, que ela fica muito chamativa em datas especiais, como o Dia das Mães, Dia dos Namorados, Natal e também diariamente. E no terceiro dia, nós vamos fazer dois recheios, que é o recheio de cream cheese, que casa super bem com o Red Velvet, e um recheio de chocolate também, que é um carro-chefe que a gente utiliza em muitas das nossas sobremesas. E vamos também mostrar como fazemos a montagem dessas sobremesas. Então vai ter vários itens que a gente vai fazer aqui, dando dicas de montagem, dicas de apresentação para o cliente, dicas de embalagem, tudo que a gente puder falar para facilitar a vida de vocês com relação a comercializar sobremesas nesse momento aí que a gente está passando, certo? Então vamos lá. Não se preocupem com as receitas, tá bom? Porque as receitas nós vamos disponibilizar escrita no final do terceiro dia para vocês. Apesar da gente falar aqui tudo que a gente vai estar utilizando agora, hoje, eu vou estar falando aqui todos os ingredientes, quanto que eu estou usando de cada ingrediente, mas para vocês conseguirem, vocês podem anotar, caso queiram fazer a final da aula hoje também, vai ser bem explicadinho, mas também para vocês terem isso arquivado, para imprimir e para deixar guardado para o resto da vida, aquela receita assim que você guarda com amor no coração. A gente vai disponibilizar também ao final do terceiro dia, tudo em PDF para vocês imprimirem, não se preocupem, certo? Que inclusive a gente tem alunas que querem guardar essas receitas lá no coração. Essa semana mesmo eu recebi uma aluna que imprimiu uma das nossas receitas numa caneca. Ela tinha uma canequinha, ela personalizou a receita, de um dos nossos cursos à distância, e ela colocou lá com a logomarca nossa, com a logomarca dela, colocou alguns itens de confeitaria. Fiquei super feliz quando eu vi, e eu vi que ela já fazia muito essa receita que ela aprendeu com a gente, e que ela quer deixar guardada ali para conseguir com facilidade naquela hora que ela quer fazer, como ela já faz muito, é muito mais prático, Ficou lindo. Inclusive eu vou colocar lá nos destaques do nosso Instagram. Se você quiser entrar lá no destaque do Instagram e ver esse depoimento, inclusive outros depoimentos, pode entrar também, tá certo? Essas receitas que a gente está utilizando aqui no curso, elas foram escolhidas com muito carinho. O brownie por si só é um pedacinho de bolo, mas como ele leva ingredientes muito saborosos como chocolate, é como se ele já tivesse recheado. Por esse motivo que o brownie tem uma das suas características, que é a massa molhadinha e uma leve película crocante por cima. E os nossos brownies todos têm essa pelinha, essa película fininha e a massa molhada. Então você consegue entender que o brownie por si só é uma sobremesa simples, de fácil venda e também de fácil aceitação, porque todo mundo conhece, Então assim, você pode pegar o brownie e vender só o pedacinho dele, embrulhado no papel celofane, como muitos restaurantes aí já tem disponível para venda, e ele só o pedacinho dele já é algo que você pode comer, diferente de um bolo que você tem que tomar com café, porque é mais seco. Então o brownie por si só já pode ser vendido assim. E aí vem diversas outras opções, que é com recheio, com cobertura, ele gourmetizado, ele com decoração, com morango, com chocolate em cima, com Nutella. E aí a gente vai mostrar isso para você conseguir aguçar também o paladar do seu cliente, tá bom? Se atentem para as principais características desse doce. E aqui a gente vai falar como a gente mantém o brownie molhado, como tem essa casquinha. A gente vai falar muito sobre isso para você ter um bom brownie. Para quem olhar e dizer isso é brownie, não ter aquela diferença de outros produtos. Essas aulas, elas foram pensadas com muito carinho e é um presente para vocês. Por que eu digo assim? É um presente porque a gente separou um tempo da nossa produção. Tiramos 2 ou 3 dias para estar gravando esse curso para vocês. A gente recebe, durante a nossa produção, às vezes, direct, mensagem, WhatsApp, de clientes, de amigos, de colegas confeiteiros, querendo uma receita, querendo uma dica, e muitas vezes não dá tempo da gente parar. A gente tem uma organização na produção, tem o dia que a gente fala com os fornecedores e compra tudo, tem o dia que eu tenho que sair para comprar algumas coisas que não tem entrega, tem o dia que a gente recebe, arruma o espaço, limpa, tem o dia que a gente só produz, já prepara tudo, fecha a caixa, a embalagem, bota etiqueta nas caixinhas, e tem o dia que a gente produz
E no dia da venda a gente tem que estar mais livre, né? No nosso caso, a gente abre de quinta a domingo o delivery, então a gente está mais livre nesse período para poder produzir e entregar fresquinho para o cliente. Então não dá tempo da gente parar, por mais que seja uma receita simples, eu não tenho todas as receitas. Por mais que seja uma receita simples, eu não tenho todas as receitas na minha cabeça. Então, muitas vezes eu tenho que ir lá na ficha técnica, em um caderninho específico, que eu tenho só de massas, o outro só de bolo, para buscar aquela receita para passar. E às vezes se perde aquele pedido dos colegas, dos amigos, das alunas, daquela receita. E aí a gente pensa assim, poxa, que ruindade, não me passou uma receita, é porque não dá tempo da gente parar e atender. Não é só você, não é só um pedido, são vários. E aí a gente pensou, como que a gente faz? Vamos abrir um dia, separar um dia, organizar a nossa produção para não atender naquele dia ou atender um pouco menos, como a gente está fazendo, e gravar um curso onde a gente consiga passar todas as informações para quem tem interesse. Aí cabe a você separar um tempinho desse dia para assistir o curso, para se programar, se organizar para assistir esses 3 dias, tá certo? Quando a gente fala que esse projeto é um presente, porque já tem sido um presente na vida de muitas pessoas. Inclusive, esse projeto, a gente já dá muitos cursos à distância, mas começamos com um projeto novo, que era o Quarentena, onde atingiu um grupo grande de pessoas. Foi em parceria com a Marinha do Brasil e recebemos muitos depoimentos de alunas que já estavam fazendo esses produtos, já estavam vendendo, já estavam compartilhando com família, com vizinhos, ensinando inclusive. E isso nos motivou a dar continuidade fora da Marinha a um novo projeto que é o Confeitando em Casa. E elas dão depoimento de que já estão modificando a sua vida, já estão abrindo a mente para o que podem fazer. Muitas delas não tinham conhecimento de confeitaria, não faziam muita coisa. Muitas delas, inclusive, fizeram curso com o bebezinho no colo. Algumas fizeram curso e não tinham forno. Algumas fizeram curso e não tinham nem batedeira. Então, assim, aprenderam, fizeram as receitas que não precisavam de batedeira, bateram na mão. Outras aprenderam para fazer de outra forma no micro-ondas. Então, assim, eu vi que a força de vontade delas era muito maior e no final sempre tinham resultados e frutos muito bons do curso. E de acordo com a gente recebendo, e como a gente foi recebendo esses depoimentos, falando, poxa, gostei muito da receita, já estou fazendo, já estou vendendo, a gente percebeu essa transformação na vida delas e que a gente queria continuar. E esses depoimentos também a gente quer deixar lá nos nossos destaques do Instagram, na rede social, para que vocês vejam já o resultado de muitos brownies, resultado delas falando que transformou já a vida delas, que muitas vezes ocupou aquele tempo com algo que elas estão aprendendo, que elas estão utilizando agora ou que podem utilizar futuramente. Esses depoimentos a gente está catalogando, mas já tem muitos lá. Vão lá na nossa rede social, que é o Daiana Caldeira Atelier, e nos destaques a gente vai colocar lá depoimentos de alunas dos projetos à distância, certo? E aí vocês já vão ter acesso a isso. E segue a gente também para acompanhar outros conteúdos que a gente vai colocar lá, dicas, outros cursos que a gente vai colocar. Ou vocês podem também, ao final do dia de hoje, caso vocês queiram ver o seu trabalho lá, o seu brownie, o depoimento de vocês também, ao final vocês botam e marcam a gente. Hashtag Projeto Confeitando em Casa. Ou busca que a gente coloca hashtag no Instagram, a gente pega alguns e coloca. Caso queira que a gente veja realmente para colocar, você pode botar o arroba Daiana Caldeira Atelier. E assim, a gente vai postar também, porque a gente acaba incentivando outras pessoas, né? Eu vi que quando elas postavam muito no grupo, as outras colegas se sentiam incentivadas e diziam, poxa, eu também posso, e começaram a fazer em grande escala. E é assim que acontece o mesmo com vocês, que vocês postem lá, incentivem o colega, incentivem as pessoas que estão em casa nesse momento, e que nesse momento a gente precisa fazer isso, incentivar o outro a crescer, a aprender, a se transformar, a se adaptar para que todo mundo fique bem, certo? Essas receitas, elas são simples, são de fácil venda, como eu falei, de fácil aceitação no mercado. Né? O brownie é um dos produtos praticamente que saem bastante lá no delivery, é o nosso segundo produto que tem melhor saída. E eu tenho visto muitas confeiteiras se reinventando nesse momento, tá? Tenho visto confeiteiras mudando completamente seu cardápio. Tenho visto confeiteiras mudando completamente a sua forma de atuar no mercado, de lidar com clientes mais próximas, se atentando mais aos detalhes. E confeiteiras tendo muito sucesso, muito pelo contrário de muita gente que achou que tudo iria parar de acontecer, né? Imaginando coisas ruins. Eu estou vendo muita gente se transformando, muita gente ganhando dinheiro com confeitaria, muita gente colocando produtos novos de fácil acesso no mercado e tendo saída boa. E vejo até no meu grupo de alunas que elas falam, gente, eu não pensei que eu fosse fazer isso e fosse dar tão certo. Eu não pensei que fosse vender agora, achei que não está vendendo nada e está melhor do que eu imaginava. Então esses depoimentos mostram pra gente que a gente se reinventa, a gente se readapta e a gente se supera, tá certo? Algumas pessoas perguntaram assim pra mim, Dai, vai ser live? A live ela fica salva só por 24 horas. Já a forma como a gente fez isso aqui é para que vocês, dentro desse
turbilhão de coisas que estão acontecendo, consigam se organizar para assistir, porque a gente sabe que, mesmo estando em casa, a gente está com muito mais afazeres do que antes, muito mais obrigações. Tem gente que está trabalhando em casa, tem gente que está produzindo, cuidando de tudo. Então, assim, dessa forma, esse workshop foi montado para que você pare um horário do seu dia, que seja aquele horário mais calmo, que pode ser de manhã para alguns, de tarde para outros, de noite, né? Como eu gosto muito de trabalhar à noite. Então, se programe naquele horário para assistir e não deixar para depois. Porém, quanto antes você assistir, melhor, que você vai ter acesso à tirada de dúvidas. Então, assim, se você deixa para a última hora, normalmente a gente abre os grupos para tirar dúvida 2 momentos por dia. Lá no seu grupo, você já vai ver, né, que vai estar informando lá quais são os horários da tirada de dúvidas do workshop. Então, se você já passou o primeiro horário, você deixou para a última hora para assistir o workshop, você vai ter acesso à última tirada de dúvidas ou talvez nem tenha. Então, quanto antes você assistir, marcar, se for de manhã, liberamos a aula, você clica lá e assiste, porque você já vai poder tirar a dúvida. Depois, se você decidir fazer, naquele momento já tiver os ingredientes, você ainda pode tirar mais dúvida e fechar sua receita com perfeição. Não fica nada para trás, tá certo? Então, fiquem atentos para isso. Quando a gente liberar o link que estiver lá disponível a aula, vocês já entram, tiram aquele minutinho ali, 30, 40 minutos, assiste, anota tudo e já tira as dúvidas. Então, são várias oportunidades que vocês têm que aproveitar. E aproveitem, porque talvez a gente não tenha essa oportunidade de novo, tá certo? Essa aula é inédita, essas receitas eu nunca dei em curso nenhum, nunca disponibilizei também no meu Instagram, já passei para alguns colegas, mas assim, algo muito pessoal, mas nunca disponibilizei para as alunas. E quando a gente marca, quando a gente posta o que a gente está fazendo, a gente incentiva o outro, tá certo? Então, assim, quando eu peço para vocês postarem lá, marcar a nossa rede social, colocar o hashtag, a gente começa a incentivar o colega a fazer e nesse momento a gente precisa disso, incentivar um ao outro, certo? Pra gente, conseguir todo mundo junto crescer. O que eu quero falar para vocês também é um comunicado de que no grupo que vocês estão, sempre vai ter um administrador, tá certo? Então, lá no grupo de vocês, aquele administrador é quem vai passar todas as informações, o link de disponibilidade do curso, abrir o curso agora, entra lá e assiste. Vai ter bônus X, ele que vai colocar lá. Vai ter sorteio, que a gente também está preparando sorteios bem legais para vocês. Então, assim, ele que vai colocar, fica ligadinho no que eles colocam lá. Então, abrir o grupo para tirar as dúvidas. Eles vão dizer, tal hora vai tirar a dúvida. Esse é o administrador do grupo de vocês e eles sempre falam com vocês no grupo. Não procuram vocês no privado para falar nada. Então, assim, se alguém procura vocês no privado para falar, para vender, para dizer, não é da nossa parte, não faz parte da minha equipe, certo? A minha equipe, ela procura vocês sempre em grupo, porque tem aquela quantidade de pessoas, eles colocam lá, apesar de estar no grupo, clica lá para ver o que é, já presta atenção, porque é coisa boa. Ou é o curso lá na íntegra, ou é bônus, ou é sorteio, vocês clicam lá e já ficam ligadinhos no que está passando, tá certo? Então, acho que eu falei tudo para vocês. Agora a gente vai começar com a nossa massa de brownie de meio amargo e eu vou tentar passar todas as informações. Se eu esquecer de algo, vai lá no grupo, no horário de tirada de dúvidas e tira a sua dúvida, tá bom? Vamos começar? Então vamos para a nossa receita de brownie meio amargo. A gente vai utilizar aqui chocolate nobre meio amargo. Eu deixei aqui na embalagem para vocês verem também que é o Melken, tá? Pode ser qualquer chocolate nobre de qualidade. Não é gordura vegetal, não é gordura hidrogenada, não é chocolate fracionado. É chocolate nobre, eu gosto muito do Melken, então aqui tem 500 gramas de chocolate, 200 gramas de manteiga, tá aqui, 400 gramas de açúcar refinado, eu gosto muito do União, 6 ovos e 300 gramas de farinha de trigo sem fermento, porque o brownie ele não leva fermento, a gente não quer uma massa fofa, aquela bem compactazinha, úmida, né, macia. Então, a farinha de trigo que eu utilizo aqui é sem fermento, tá bom? Então, são 5 ingredientes apenas. Tem pessoas que dizem que o brownie é uma receita cara, porém não leva muitos ingredientes. O único ingrediente mais caro que a gente tem aqui é o chocolate, mas a gente acaba tendo uma receita quase que recheada. Um bolo quase que recheado, saboroso, que você pode vender só um pedacinho do bolo, sem cobertura, sem recheio, e ele já está delicioso. Então, assim, além de ser muito fácil de fazer, você consegue vender ele sem gourmetizar, se você quiser. Então, não tem nada de cara nessa receita, certo? Vamos lá? Vamos pegar o chocolate. E cortar ele pequenininho para derreter no micro-ondas.
Cadê a faca que estava aqui? Porque chocolate a gente derrete de 30 em 30 segundos no micro-ondas. Não coloca muito calor para ele não queimar, então vai colocando 30 segundos, mexe, mais 30 segundos, mexe de novo, mais 30 segundos. Até ele derreter por completo. Vocês podem fazer no micro-ondas ou no fogão, em banho-maria ou também no micro-ondas. No micro-ondas é de 30 em 30 segundos. No banho-maria tem que ter o cuidado só do vapor, não deixar a água ferver para o vapor não entrar no chocolate, senão começa a endurecer o nosso chocolate. Ele não pode ter contato com água, certo? Então, às vezes eu coloco na panela, que é a panela que o bol ele fecha aqui, ó, não fique aberto muito para na hora que ferver, apesar de que você só vai deixar a água quente com o bol dentro e ir mexendo até ele derreter, certo? A gente vai fazer esse daqui no micro-ondas. Vamos lá? Eu tenho aqui o chocolate completamente derretido. Vou colocar aqui agora a manteiga. E terminar de mexer. Mexeu, reserva. E agora a gente vai para a batedeira. Que espátula é essa que você está usando? Aqui é um pão duro que eu gosto de usar para tudo, para massa, para chocolate, porque ele raspa bem e a gente não perde nada, né? Que é o famoso pão duro na confeitaria, ou colher de silicone. Então a gente usa, que é para mexer quase tudo, eu utilizo ele, certo? E agora na batedeira a gente vai colocar aqui os ovos, os 6 ovos. O ovo, normalmente a gente quebra fora, é porque aqui os nossos ovos a gente já fez aquele teste, né, que a gente coloca na água para ver. E aquele que boia tá podre. Depois dos ovos aqui, vamos colocar o açúcar refinado e bater na batedeira com o globo. Que é esse daqui, tá, gente? O globo. Que eu quero que cresça, que dobre de tamanho e que fique bem aerado essa parte do açúcar com o ovo.
Os ovos e o açúcar já dobrou de volume. Aí eu tenho ele aqui, ó. Esse ponto. Agora eu vou acrescentar aqui nos ovos e no açúcar aquela mistura que a gente fez no início do chocolate com a manteiga. E bater mais um pouquinho. Gente, essa receita, ela é maravilhosa. Porque você vê que são 5 ingredientes. A gente prepara 2, bota mais 2 e no final coloca o último, que é a farinha de trigo. E a gente tem um resultado lindo de brownie, viu? Vocês vão ver. Bate mais. Esse um pouquinho é mais ou menos uns 2 minutos. Então eu já incorporei aqui agora o chocolate. E agora no final eu vou colocar a farinha de trigo. E bater mais um pouquinho. Para a farinha de trigo eu vou misturar um pouquinho com a mão, para que essa farinha de trigo não venha a se espalhar, a voar aqui na bancada. Então, ó, vou fazer aquela primeira mistura. Depois eu ligo minha batedeira só para não ir farinha para tudo quanto é canto, certo? Pronto, misturou a farinha de trigo. Você já vê que tá tudo misturado ali na sua massa. Eu vou mostrar a massa para vocês. Não precisa de mais nada. Só recapitulando a receita com vocês, para vocês verem quão fácil e prática é essa receita. Quando a gente vai colocar em conta, em consideração também o preço, o custo de um produto, a gente tem que pensar em quanto tempo a gente gasta para fazer aquele produto. Quanto tempo, quantas pessoas a gente precisa, aquela mão de obra. Então, às vezes tem um produto que você faz a primeira etapa, faz a segunda, faz a terceira, faz até a quarta para conseguir finalizar. Essa é a massa do meu brownie, tá vendo? E a gente fez o quê? Derreteu o chocolate e a manteiga no micro-ondas de 30 em 30 segundos. Separou, reservou, bateu o açúcar e os ovos até dobrar de tamanho. Depois agregou lá na batedeira, junto com o açúcar e os ovos, o chocolate e a manteiga derretido. E no final a gente colocou a farinha de trigo e misturou. Tá finalizada a receita do brownie. E essa massa, como ela foi na batedeira, ela acaba dobrando de tamanho. Então a gente tem uma massa econômica, porque ela rende. Tem algumas massas de brownie que ela não vai na batedeira, não dobra de tamanho, não tem esse rendimento. Mas a gente tem a praticidade também de fazer só a mistura na mão. Então a gente acaba economizando no tempo, na mão de obra, mas ela não tem um rendimento muito grande. Mas são diferentes. Eu como a massa do Red Velvet e assim eu me delicio. Eu amo e chama muita atenção pela cor, chama muita atenção pela praticidade e é também bastante molhadinha, tá certo? Vamos reservar a massa e vamos falar de assadeiras. Eu vou colocar aqui... Vamos organizar a nossa bancada, né? Porque organização é tudo na confeitaria. E aí eu trouxe para vocês aqui diversos tipos de embalagem, de forma. Eu tenho essas forminhas aqui forneáveis. E eu vou utilizar para brownie essa baixinha, porque o brownie ele não vai inchar muito, ele incha um pouquinho por causa dos ovos, mas não muito como um bolo que tem farinha de trigo. Então eu vou colocar aqui, ó, nessa baixinha, porque eu consigo colocar o brownie, ele sobe um pouquinho e depois eu ainda consigo fazer uma decoração.
Se eu quiser decorar, eu coloco menos. Se eu não quiser, por si só, ela aqui já está pronta, eu já tenho um brownie. Eu posso botar decoração na massa, posso colocar oleaginosas, posso colocar outros ingredientes também, certo? Tem aqui em formato de tortinha, que você pode colocar também, para também, no final, eu vou mostrar como a gente vai decorar e fazer as apresentações. E a assadeira, aonde eu gosto de usar sempre a quadrada para fazer os cortes. Na última aula, a gente vai falar também sobre cortes, embalagens, formas, tudo isso. Eu vou dar essas dicas para vocês. Então, aqui sempre untar. Às vezes tem gente que acha que é só a receita, mas as dicas fazem toda a diferença, né? Dicas de como desenformar um brownie para não quebrar. Dicas de... A gente tem que... É uma das dicas que é untar, bem untada a sua assadeira, para que depois ele não tenha dificuldade na hora de você tirar, de quebrar, já que o brownie ele vai ser desenformado frio. Também vou te falar como eu desenformo o brownie. Então, assim, vamos untar ela bem untada. Essas forminhas aqui não precisa de untar. Esse spray é o quê? Esse spray é um desmoldante, né? Que a gente já usa na confeitaria. Quem não é da área de confeitaria pode comprar ele pronto, que já é só dar uma sprayzada nele, não suja a mão, não suja nada e é prático. Mas quem não tem esse spray, pode também untar com margarina, manteiga. No caso do brownie, você pode polvilhar depois o cacau em pó, né? Cacau 50%, 30% ou próprio cacau alcalino. Ou você pode colocar farinha de trigo. Tem diversas formas que você pode untar a assadeira, né? Eu já untei com até cuscuz, farinha de cuscuz, a gente consegue untar. Mas nesse caso que eu estou usando chocolate, eu posso polvilhar com a farinha de trigo ou com o próprio chocolate em pó. Só é colocar o spray, não precisa colocar farinha de trigo. No caso do desmoldante, não precisa colocar farinha de trigo. Só o próprio spray já está suficiente, tá? E agora a gente vai colocar no forno. No forno, eu costumo assar a 170 graus. Eu não vou dizer para vocês o tempo de forno, porque vocês veem que a gente tem 3 formas diferentes. Mas eu vou dizer para vocês a dica de como perceber o ponto do brownie para retirar, tá? Nessa assadeira ele vai assar em um tempo, nessa daqui ele vai assar em outro, nessa ele vai assar em outro. Então depende muito da quantidade de massa que você coloca na forma e do tamanho da sua forma e do seu forno. Tem fornos caseiros que a gente bota lá 170, 180 graus, ele tá bem baixinho, bem fraquinho, porque tá entupido, tá desregulado. E tem fornos que a gente coloca e ele tá super forte, super alto, então chega próximo, né, a queimar. Então a gente sabe também que tem gente que não tem a grelha de cima, só tem a de baixo. Tem uns que a grelha é muito baixa, então isso vai fazer com que diferencie o tempo de assar. Mas eu vou mostrar para vocês, para cada um perceber quando é que o brownie tá pronto, quando é que ele tá bom. Não é igual a bolo, que a gente enfia a faca e ela sai sequinha. Não, ela tem que sair molhada ainda. Não é totalmente molhada, como aqui que eu vou enfiar, ó. Não é isso. Mas ele vai sair os pedaços do bolo na faca ainda, como se ele ainda faltasse tempo de forno. Se fosse um bolo, a gente pensaria ainda falta uns 5 a 10 minutos de tempo de forno. Já no brownie, esse ponto vai estar suficiente. Eu vou mostrar para vocês quando eu tirar do forno, tá certo? Vamos lá? Enquanto a gente espera o nosso forno pré-aquecer, eu vou passar algumas informaçõezinhas para vocês, que é muito importante, tá? Amanhã a gente vai falar para vocês o valor da nossa apostila completa de brownies, com todas as receitas que eu tenho disponível e que a gente utiliza na nossa produção, né? Tem receita de leite ninho, que é deliciosa, tem receita de chocolate ao leite, receita de brownie amargo,
receita fit de brownie. Então, todas as receitas vão estar disponíveis nessa apostila. Nesse curso gratuito, a gente deu 2 receitas, que é a Red Velvet e o chocolate meio amargo. E na nossa apostila completa, a gente vai ter todos os sabores de recheios que a gente utiliza e todas as marcas de brownie, todos os sabores de brownie de massa e marcas que a gente utiliza de embalagens, onde a gente compra. Tudo isso também vai estar na nossa apostila e inclusive ilustrada com passo a passo da montagem das nossas sobremesas, tá certo? Então amanhã, no segundo dia, a gente vai falar para vocês o valor, que é um valor bem pequenininho, que cabe no bolso de todo mundo, porque como eu falei, o nosso objetivo agora, nesse projeto Confeitando em Casa, é fazer com que esse conteúdo chegue a pessoas de todo tipo, pessoas que querem fazer confeitaria, pessoas que não querem, que querem só fazer para a família. Então a gente entende que para quem quer comercializar é um valor muito pequeno e para quem quer só fazer aquela receita para o netinho, para o filho, para comer em casa, para sobremesa, para o vizinho, também cabe no bolso, porque é muito pequeno. A gente quer atingir realmente a maior quantidade de pessoas que estão precisando, que estão desejando, que estão querendo aprender algo gostoso e aquilo que a gente trabalha e que vende, que tem um sucesso muito grande, certo? O que nós vamos fazer amanhã no segundo dia? Como eu falei para vocês, só lembrando, é a receita de Red Velvet. É uma receita bem molhadinha, saborosa, bem vermelhinha e você vai conseguir fazer várias sobremesas. No terceiro dia, vamos fazer o recheio de cream cheese para compor essa sobremesa e fazer o recheio de chocolate também. São 2 recheios que a gente utiliza no delivery. Essa de chocolate é um brigadeiro gourmet. Você pode utilizar tanto para os brownies quanto para outras sobremesas. Então eu vou ensinar esses 2 recheios e montar as sobremesas, falar dos cortes, das apresentações, todas para você. Então não perca o segundo e o terceiro dia. E no final do terceiro dia, a gente vai liberar essas receitas todas em PDF para você imprimir. Para ficar bem organizadinho, para você conseguir ter aquele curso, esses 3 dias todo arrumadinho, impresso, para quando vocês precisarem lá e acessar, tá bom? Então não se esqueça que o grupo vai ser aberto 2 vezes por dia para vocês tirarem dúvidas, tá certo? Agora a gente vai botar o brownie no forno, que já aqueceu, para quando a gente tirar vocês verem que massa linda. Então agora a gente vai tirar o brownie do forno. A gente deixou 15 minutos no forno. Mostrar para vocês. Temperatura. Colocamos a 170 graus. Deixa eu colocar logo os 2 aqui. O que eu queria mostrar para vocês, a pelinha que a gente tem em cima, formação da pelinha, o ponto do brownie, quando eu coloco a colher, veja que ele vem sujo ainda, vem com pedacinhos de bolo, tá vendo? Ele não vem a massa molhada, mas a gente tem ainda, como se fosse um bolo, a gente saberia que tá faltando ainda um tempo ele assar, uns 5 minutinhos. No caso do brownie, a gente quer essa umidade, ó. Vou pegar de novo a faca limpa. Vou colocar aqui e eu tenho pedacinhos do bolo saindo ainda na colher. Como se faltasse tempo de forno. Eu preciso que saia assim para que o meu brownie fique úmido. Quando secar o seu brownie, o chocolate ficar frio, vai endurecer e aí a gente vai ter uma massa seca de brownie, tá certo?
Então é isso. Aguardo vocês amanhã. Vou mostrar para vocês a massa que a gente vai fazer amanhã, para vocês verem a umidade, a pelinha. Olha aqui o que a gente tem. Esse aqui é um brownie de chocolate ao leite, onde a gente tem ainda a pelinha, vocês estão vendo? A casquinha do brownie. E a gente tem também a massa úmida. Então esse é chocolate ao leite. Esse aqui está na nossa apostila. Esse aqui é o chocolate meio amargo que a gente está ensinando hoje. E amanhã a gente vai ensinar essa receita de Red Velvet. Olha aqui também, a gente tem a casquinha. E a umidade. E é deliciosa. E no final do terceiro dia, a gente vai mostrar como cortar, como fazer diferentes cortes, diferentes apresentações, vai montar com recheios, vai colocar decorações, vai tirar dúvidas de embalagens, de cortadores, de fornecedores, tudo isso no final do terceiro dia, tá bom? Eu espero vocês e até amanhã.